Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os ouvintes para nós ler um texto da Bíblia Sagrada. A minha Bíblia está aberta no livro do Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 5 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só maldade continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque eu me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ouvintes, aqui está a palavra do Senhor neste momento. Nós sabemos que Deus criou todos os seres vivos da face da terra. Deus criou os animais domésticos. Deus criou os animais do campo. E Deus criou também o homem. E o homem é a criatura que Deus amou mais. Deus amou de tal maneira que a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o texto que lemos aqui neste momento nos diz que chegou um tempo, que chegou uma época em que o homem se corrompeu completamente. Virou as costas para Deus. Todo o pensamento do homem, todo o projeto do homem era só maldade. E chegou o momento que Deus disse a palavra mais triste da Bíblia Sagrada. Deus disse: eu me arrependo de ter feito o homem. Eu me arrependo de ter criado o homem. Nós podemos entender aqui que o homem era pior do que os animais. Eu nunca achei escrito na Bíblia Sagrada que Deus tivesse se arrependido de ter criado os animais. Mas aqui Deus fala, Deus diz: eu me arrependo de ter criado o homem. E Deus disse: eu vou destruir a humanidade. Eu vou destruir o homem, eu vou punir o homem. Eu vou mandar um dilúvio sobre a face da terra e vou destruir todo ser vivente. Mas, irmãos, está escrito no livro do profeta Amós que Deus disse que não faria coisa alguma sem antes avisar, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos. E Deus ia destruir o mundo com o dilúvio, mas Deus se lembrou da sua promessa. Deus se lembrou da sua palavra e disse: eu vou ter que avisar eles. É uma característica de Deus. Deus sempre que tinha que punir uma nação, Deus sempre que tinha que punir um povo, uma cidade, uma pessoa, Deus sempre mandava avisar primeiro. Por quê? Porque Deus sempre quer dar mais uma oportunidade para o ser humano. Deus sempre quer que o homem se converta. Deus não tem prazer em destruir o homem. Deus não tem prazer algum em punir a humanidade. E Deus agora estava pensando: eu preciso mandar avisar a humanidade sobre o dilúvio. E a Bíblia diz que Deus acha um homem chamado Noé, um senhor de idade avançada, um velho chamado Noé, e Deus fala com Noé. Eu não sei de que forma Deus falou com Noé, porque Deus tinha várias maneiras para falar com o ser humano. Com Moisés lá no deserto, Deus falou através do fogo, da sarça ardendo. Agora Deus fala com Noé. Não sei se foi uma revelação, se foi uma visão. Deus disse: Noé, eu estou arrependido de ter criado o homem. Noé, eu vou destruir a humanidade. Noé, eu vou mandar o dilúvio. E você, Noé, vai avisar a humanidade da destruição. E você vai construir uma arca de refúgio. E Deus dá a medida, o comprimento, a altura da arca para Noé. E Noé começa agora a avisar o povo. Noé começa a dizer para a humanidade agora:
Deus vai destruir, Deus vai mandar um dilúvio, e começa a construir a arca. E Noé estava focado na arca. O assunto de Noé era um só, a fala de Noé era uma só. Noé só falava na arca, Noé só falava no dilúvio. E por esse motivo, e por essa razão, Noé perdeu muitos amigos, muitos vizinhos. Os amigos se afastaram de Noé. Eles diziam: não dá mais para falar com Noé, não dá mais para conversar com Noé. Noé ficou muito chato agora. Noé só fala dessa tal de arca, Noé só fala desse tal de dilúvio. E foram se afastando de Noé. E hoje não é diferente. Hoje, quando uma pessoa se converte ao Evangelho, ele muda a sua atitude, ele muda a sua maneira de pensar, ele muda a sua maneira de falar. A pessoa convertida não fala mais em política, não fala mais em futebol, não fala mais em novela. A fala dele é uma só: Jesus, o arrebatamento da igreja. Ele só fala sobre a Bíblia. E muitas pessoas abandonam ele, não dá mais para conversar com ele agora. Ele só fala da Bíblia Sagrada, ele só fala no arrebatamento, ele só fala no fim do mundo. E era assim que aconteceu com Noé. E Noé virou um objeto, um instrumento de zombaria, de chacota. O povo zombava de Noé, mas nada tirava Noé do foco, nada tirava Noé da missão que Deus tinha dado para ele. A zombaria, a chacota, tudo que faziam com ele, mas ele estava focado na construção da arca. E começa o grande trabalho, começa a comprar madeira, comprar prego, comprar o material, e os seus filhos o ajudando, e Noé construindo. Levou muitos e muitos anos para concluir aquela grande obra. E depois de pronta a arca, Deus volta a falar com Noé novamente. Deus disse: Noé, entra na arca com a tua família, com a tua esposa, entra na arca agora. E a Bíblia vai dizer que Deus mandou os animais para a arca, um casal de cada espécie entraram na arca. Mais uma vez vemos aí, mais uma vez chegamos à conclusão de que o homem era pior do que os animais. Os homens não vieram para a arca, os animais vieram, obedeceram a voz de Deus. E Noé entra na arca com a sua família. E a Bíblia vai dizer que Deus fecha a porta da arca agora. Deus agora selou a porta da arca e começa o grande dilúvio. A Bíblia diz que tanto vinha a água de cima das nuvens, como subia a água da terra. As fontes de água embaixo do solo se romperam e vinham para cima, e a chuva começou, e o desespero, o pânico começou na humanidade. Aí corriam, procuravam os lugares altos da terra para se escapar das águas do dilúvio, procuravam as montanhas, subiam nas árvores mais altas, mas não adiantava, e muitos corriam para a arca, batiam na porta da arca. Agora Noé não era mais chato, agora Noé não era mais caduco para eles. Agora eles queriam ficar perto de Noé, batiam na porta: Noé, abre a porta, Noé. Noé não podia fazer mais nada, porque a porta não era Noé que tinha fechado, a porta da arca era o próprio Deus que tinha fechado. E a Bíblia diz que a porta que Deus fecha ninguém abre, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Aí começa o desespero da multidão, o desespero do povo correndo para a arca, desesperado. Mas não adiantou, a Bíblia diz que todos de igual modo pereceram, homens e animais. Não existiu nenhum ser vivo fora da arca, todos foram destruídos. E ouvintes, e aqui se confirma a palavra de Deus. O próprio Jesus disse que o caminho que conduz à perdição é um caminho largo, e muitos entrarão por ele, e o caminho que conduz à salvação é um caminho estreito, e são poucos os que encontram, são poucos os que entram pelo caminho estreito. E aqui nós vimos o caminho da salvação, o caminho da arca. Poucas pessoas encontraram, 8 pessoas, Noé e a sua família, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras entraram na arca. O caminho estreito, poucos o encontram, e o caminho do dilúvio, o caminho largo, centenas e centenas de pessoas entraram por ele e pereceram. E neste momento eu te faço uma pergunta: você que está ouvindo essa mensagem da palavra de Deus, qual é o caminho que você está andando? Qual é o caminho que você está caminhando?
caminhando. Se você está caminhando pelo caminho estreito, amém, glória a Deus por isso. É o caminho da arca, é o caminho da salvação. Mas se você está caminhando pelo caminho largo, eu quero te dizer que é o caminho do dilúvio, é o caminho da morte, é o caminho da perdição, é o caminho da destruição. Se você está andando pelo caminho largo, eu te faço um pedido neste momento: volte para trás, muda de atitude, entra pelo caminho estreito, que é o caminho da salvação. Um dia, ouvintes, Jesus conversando com os seus discípulos fizeram-lhe uma pergunta. Disseram: mestre, como vai ser o fim do mundo? Como vai ser a tua volta a este mundo? Como vai ser, Jesus? Tem algum sinal? E Jesus disse para eles: vocês conhecem a história de Noé? Assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem, assim será o fim do mundo. E hoje estamos vivendo uma situação muito parecida com aquela geração dos dias de Noé, com aquela geração do dilúvio. Hoje o povo virou materialista, hoje o povo não busca mais a Deus. A iniquidade se multiplicou, o pecado se multiplicou sobre a face da terra. Mas as oportunidades estão aí. Hoje o evangelho, a mensagem da salvação está sendo pregada. Hoje a arca é Jesus, a salvação. Hoje o evangelho está sendo pregado na praça pública, está sendo pregado nas emissoras de rádio. Hoje o evangelho está sendo pregado na televisão. Hoje há muitas igrejas, cada esquina tem uma igreja, na frente da tua casa tem uma igreja. Há oportunidade hoje para entrar pelo caminho estreito. Muitas pessoas não valorizam hoje, muitas pessoas estão zombando. Eu não acredito no arrebatamento da igreja, eu não acredito na vinda de Jesus, porque já faz muitos anos que eu vejo falar sobre isso e ainda não aconteceu. A geração do dilúvio, aquela geração dos dias de Noé, pensava da mesma maneira. Eu não acredito que vai vir dilúvio, eu não acredito nessa história de arca, eu não acredito. Hoje é da mesma maneira. Não acreditem, estão pregando, os pregadores estão falando da vinda de Jesus e o povo não está dando crédito, o povo, muitos estão zombando. Isso é coisa de evangélico, isso é coisa dos crentes, nunca vai acontecer isso, mas muito breve vai acontecer e você vai querer correr para as igrejas, assim como o povo correram para a arca. Você vai sentir sede, você vai sentir fome de ouvir uma pregação do evangelho, de ouvir a leitura de um versículo da Bíblia, mas vai ser tarde demais. Aí vão correr para as igrejas, vão correr para os cultos, não vai ter mais ninguém. O povo de Deus já foi arrebatado, mas hoje há oportunidade ainda. Hoje a porta da arca, que é Jesus, está aberta, mas muito breve ela irá se fechar. Aí não há mais oportunidade, daí não há mais tempo para fazer nada. Mas hoje eu te convido para você mudar o teu caminho, para você mudar o teu pensamento, para você se voltar a Jesus, porque os acontecimentos estão aí. A vinda de Jesus está mais próximo do que você imagina. E neste momento é com muito prazer que eu te trago essa palavra.